Na aula de introdução à programação de matrizes, eu disse que a aplicação das operações matriciais são importantes em todas as áreas da ciência da computação. Ela ajuda a resolver problemas matemáticos da maior complexidade que se tem noção. Seja para encontrar combinações químicas para novos remédios, seja para lançamento de foguetes, seja para aplicação financeira, em todas as partes que vocês imaginarem, vocês vão enxergar a aplicação de matriz. Uma das aplicações que a gente utiliza bastante em computação é a resolução de sistema linear. Então, um sistema linear é um problema onde você tem um número n de equações com um número n de parâmetros, que são os números que multiplicam a equação. A ideia de quando você tem um sistema linear é transformar esse sistema linear em matrizes e vetores. Tá? Então, para esse caso aqui, desse exemplo simples, onde a gente tem duas equações com duas incógnitas, então, primeira equação, segunda equação, incógnita x e incógnita y. Nós desejamos resolver esse problema de forma a encontrar x e y. É um problema muito simples de ensino médio. Tá? Mas entendendo como isso funciona, a aplicabilidade dele é enorme em qualquer área, mesmo em área científica mais avançada. Então a ideia é transformar o lado esquerdo da igualdade numa matriz, uma matriz A, e transformar o lado direito em um vetor, que eu vou chamar aqui de vetor B. Por que isso? Porque se vocês lembrarem que se você tiver A multiplicado por x, A multiplicado por x, onde x, por exemplo, é um vetor de tamanho 2, porque eu tenho dois elementos x e y aqui. Então, se você tem A multiplicado por um vetor x igual a um lado, onde você tem um vetor B, se você multiplicar por menos 1 do lado esquerdo e multiplicar por menos 1 do lado direito, o lado esquerdo, a inversa de A multiplicado por A, numa videoaula anterior de matriz eu já mostrei que é a identidade. Identidade é como se fosse o número 1 para a multiplicação de vetor. Então, A menos 1 multiplicando por A me dá a identidade. A matriz A some do lado esquerdo. Então, eu tenho o que aqui? Para resolver o sistema linear, basta eu encontrar a inversa da matriz A do sistema, ou seja, a inversa dos números que estão à esquerda da igualdade, multiplicado pelos números que estão à direita da igualdade. Então, para esse exemplo, vamos supor que eu tenha vamos lá no Python. Então eu tenho lá meu programa e eu tenho que criar então dois tipos de matriz. Dois tipos de matriz. Um é uma matriz e o outro é um vetor. Então eu vou criar um programa aqui. Né? Vamos apagar isso daqui. Eu vou escrever aqui matriz. Solução, não, vou colocar aqui sistema linear. Sistema linear. Vou salvar esse programa. Então, arquivo, salvar o programa. Dentro do meu diretório teste, eu vou colocar como solução de sistema linear. Suluk SL. Bom, salvei meu programa. E a ideia então é a gente, primeira coisa é importar o NumPy, como a gente já viu nas aulas de matrizes. Então eu tenho lá import NumPy as NP. E vamos importar o NumPy Linaug, que é o que eu mostrei na aula de introdução à matriz. Então, numpy.linaug. O que é o Linaug mesmo? Linaug é álgebra linear. E da álgebra linear eu vou importar a matriz inversa, que é para fazer inversa, a função inversa, que é para fazer a inversa da matriz A. Tá? Então, quem vai ser a nossa primeira matriz A? A nossa matriz A vai ser numpy.array
E aqui eu vou criar a matriz A. Quem vai ser a matriz A? Vai ser o lado esquerdo da igualdade, então é o 2, 5. Primeira linha. Segunda linha, 3 menos 2. Então, não esqueçam que tem que ter um colchete aqui para indicar para ele que nós estamos montando uma matriz com duas linhas, tá? Então, essa é a primeira matriz, é a matriz A. Essa matriz A vem de onde, então? Essa matriz A, recuperando aqui, é exatamente 2, 5, 3 menos 2. Então, essa é a matriz A. Agora eu vou fazer um vetor B, que é menos 1 e 5. Tá? Então, eu venho aqui, de novo, vou criar, então, o vetor B. Então, B igual numpy.array. Aqui vamos colocar, então, um colchete apenas, porque vai ser vetor, menos 1, 5. Tá? Criei o vetor B. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer então, se vocês lembrarem do que eu acabei de dizer aqui, é encontrar a inversa da matriz A. E depois utilizar aquele numpy matmult para multiplicar. Eu preciso encontrar a inversa e com a inversa multiplicar por B. Essas são as linhas de programação. Então a primeira parte aqui é a gente então encontrar a matriz inversa. Eu vou chamar a matriz inversa de inversa, que vai ser inv de A. E em seguida, a minha solução x vai ser numpy.matmul da inversa vezes, ou multiplicado, né, no caso, por B. Observe que a ordem é importante, não é qualquer ordem não, é sempre aqui para a solução do sistema linear, como a gente fez uma operação matricial, é sempre inversa multiplicado por B, ou seja, a inversa da A multiplicada pela B. E aí eu coloco print x. Então quando eu rodo aqui, ó, essa é a solução. Então a solução para o nosso sistema linear é exatamente isso, ou seja, se você colocar o x como 1.21 e o y como menos 0.68, esse sistema tem solução. Então, qual vai ser a solução? 2 vezes o x mais 5 vezes o y tem que dar menos 1. Então, se você colocar 2 vezes 1.21 somado com 5 vezes menos 0,68, isso dá menos 1. Ou aproximadamente, porque é numérico, né? E a mesma coisa com o de baixo. Se você fizer 3 vezes x multiplicado por menos 2 vezes multiplicado pelo y, que é menos 0,68, vai dar 5. Então, essa é a solução do sistema linear bem simplesinho, né? Um sistema 2×2 com apenas duas variáveis. Tá? Então, a gente usou aquela regra de programação da aula de matriz, que é a inversa, utilizando o import inv, e a multiplicação, que é utilizando o matmul. Tá? Então, apenas com essas duas funções, nós conseguimos aqui ainda encontrar a solução para o sistema linear. Mas ainda existe uma coisa mais fácil ainda, que dentro do Python e dentro do Linalg existe uma função chamada solve. A função solve, ela já resolve para você o sistema linear sem você precisar fazer uma linha de programação para a inversa e uma outra para produto. Tá? Então, se você não quiser utilizar a inversa e utilizar exatamente a matmul, você pode importar, ao invés daquelas duas funções, importar o solve. Então, como ficaria aqui? Você tem a matriz A, você tem o vetor B, e você, no import, ao invés de fazer aquele import que a gente viu lá com a inv para utilizá-lo, você aproveita a mesma linha, só que no lugar do matmult e da inversa, você apaga e coloca só solve. Se você colocar solve, você obtém a mesma solução. Então vamos fazer aqui no nosso programa. Então esse import aqui, ó, ao invés de import inv, se você colocar import solve e apagar essa linha de inversa aqui, ó, você pode simplesmente colocar como x solve de quem?
Aí você tem que colocar o sistema original, matriz A, vetor B. Se você faz isso com o solve, quando você roda, tem o mesmo resultado, tá vendo? Então, o Python já tem um resolvedor de sistema linear pronto para ele, para você utilizá-lo. Tá? E as aplicações, como eu falei, são enormes. Sistema linear, existem milhões de aplicações. Tá? Eu vou fazer uma delas aqui com vocês, uma aplicação exatamente para a fundo de investimento, para vocês entenderem como que é útil utilizar tanto o solve como matriz. Tá? Então, o problema é esse aqui. Ó. Eu tenho um clube de investimento, né, com um montante em dinheiro para comprar ações. Para aceitar um risco, os donos do fundo ou os formadores do fundo, eles querem dividir os investimentos, nesse caso são a moeda real, né, em ações do tipo alto risco, médio risco e baixo risco. O fundo estima um retorno de 15% ao ano nas ações de alto risco, 10% nas ações de médio risco, 6% nas ações de baixo risco. Tá? E os membros decidiram que os investimentos de baixo risco, aqueles de menor chance de perder dinheiro, a soma deles deve ser exatamente o montante da médio risco e alto risco. Então, o que eles querem fazer? Eles querem saber quanto que eles devem investir em cada tipo de ação, né? Então, alto risco, médio risco e baixo risco, se eles têm o seguinte, eles querem 200 mil reais de investimento, eles topam comprar 200 mil reais em ações desses três tipos, mas eles querem um retorno de 20 mil reais ao ano sobre o total de investimento, né? Então, ou seja, 10% de retorno financeiro. Para resolver esse problema, você tem que particioná-lo em pedaços. Então, por exemplo, você tem o primeiro trecho aqui da leitura, que é os formadores do fundo decidiram fazer investimento em 3 ações. Você chama essas 3 ações, então, de 3 variáveis. XA vai ser o nosso investimento de alto risco, XM de médio risco, XB de baixo risco. Aí a gente captura que o retorno de alto risco é 15%, 0,15. Então é 0,15 vezes o montante financeiro nessa ação de alto risco. Depois, 10% ao ano nas ações de médio risco. Então é 0,1 que multiplica XM. E depois 6% na de baixo risco. 0,06, né, 6%, na de baixo risco. Bom, isso daqui é o que os analistas voltaram para o fundo e o fundo falou, beleza, eu quero então com isso um retorno de 20 mil reais. Então, essa soma aqui de retornos tem que ter no final do ano 20 mil reais para eles. Tá? Então, essa seria a primeira equação. A segunda equação que você tem que dividir é essa aqui. Ó. Os membros decidiram que os investimentos de baixo risco devem ser igual à soma das outras 2 categorias. Então, baixo risco é a soma de quanto eles estão colocando de dinheiro em alto risco e médio risco. Tá? Então, essa é a segunda equação. E ainda tem uma terceira, que é o quê? O clube tem 200 mil reais para investir, ou seja, então, a soma de todo investimento em cada tipo de ação é 200 mil reais. O que eles querem saber, então? Quanto de dinheiro eles devem colocar em XA, XM e XB. Tá? Então, eles deram uma premissa para o gerente do fundo e o gerente do fundo tem, então, que tratar esse investimento conforme nas regras estabelecidas pelo conselho. Ou seja, quanto que ele deve colocar em cada tipo de ação. Bom, para fazer isso, matematicamente, você tem o sistema linear. Tá vendo? É a mesma aplicação que eu fiz agora de pouco. 3 equações, 3 incógnitas. A primeira é a primeira equação, que a gente já tinha. A segunda, eu passei para o lado esquerdo, vamos voltar um slide, ó. Eu passei essas 2 variáveis para o lado de cá e igualei a 0. Então, a segunda equação é essa daqui. E a terceira equação é o montante que eles têm para investir nos 3 tipos de ação. Tá? Observando isso do ponto de vista matricial, é isso aqui que você tem. 0,15, 0,1, 0,06, menos 1, porque é o número que está na frente. Né? Aqui 1, 1 e 1. O x vai ser o vetor de variáveis e o b vai ser
200, desculpa, aqui tem um erro, é 20 mil, tá? Ó, tanto que aqui é 20 mil. Então aqui é 20 mil, não 200 mil. É 20 mil, tem um erro aqui, vou até corrigir aqui ao vivo. Vamos pegar aqui opções de ponteiro, caneta. Tem um errinho aqui, senão vocês vão errar na hora de programar. Então aqui é 20 mil. Então você tem aqui 20 mil, a soma é 20 mil, por quê? Porque é o que eles querem de retorno. Ó. Eles querem 20 mil de retorno. Então, 20 mil, tá? Zero, porque a segunda linha aqui é zero. E 200 mil, que é o total de investimento. Então a gente parte para a programação disso daí. Então como será que vai ficar a programação disso? Então, lá no Python, a gente vem então com o fundo de investimento. Então vai ser exatamente isso. A matriz é 0,15, 0,1, 0,06. A segunda linha, menos 1 e 1. A terceira linha, 1, 1 e 1. Ok? Então essa é a primeira matriz. A matriz A aqui, ó. Essa daqui. Foi isso que eu acabei de criar. Agora a gente vai criar a matriz B. Quem é a matriz B? 20 mil reais. Tá? Lembra de que não tem ponto no Python. O ponto é só para casa decimal. Eu coloquei no slide apenas para diferenciar e não ficar muito zero e confundir você. Mas na verdade é 20 mil sem ponto. A segunda linha é 0 e a terceira linha é 200 mil reais. Então 20 mil reais, 0 e 200 mil reais. E aí você usa o solve. Né? Então, matriz A com a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Matriz B ou vetor, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Tá? Então 20 mil, 0, terceira linha, 200 mil. Vou para o solve, não esquece de importar, ó, import solve, vamos para o solve. E o que sair desse resultado é exatamente quanto que você vai colocar em dinheiro em cada uma das ações. E aí aqui está quando a gente roda. Essa é a solução. A solução é você investir 80 mil reais em XA, 20 mil reais em XB e 100 mil reais em XR, ou 80 mil reais em XA, 20 mil reais em XM, que são as ações de médio risco, e 100 mil reais nas ações de risco baixo. Tá? Então você direciona os investidores do fundo para esse tipo de coisa. Então no seu relatório lá você vai colocar, olha, com base na solução do sistema linear, com base nas premissas que o conselho decidiu, para atender às premissas do conselho eu devo investir 80 mil nas ações de alto risco, 20 mil na de médio risco e 100 mil na de baixo risco. Tá? Então essa é uma aplicação para matriz e vetores. Né? Então a gente tem exatamente esse tipo de coisa aqui. Ó. No console vai aparecer isso. Uma aplicação ainda mais real que vocês podem encontrar é exatamente em termos desse 15%, desse 10% e desse 6%. Da onde veio isso? Se vocês lembrarem da minha aula lá de retorno, então quando você fizer baixar os dados do Yahoo, por exemplo, que caiu no Excel, transfere para o Python e calcule as estatísticas dos retornos com boxplot, com histograma, você tem então qual é esse número para cada uma das ações. Tá? Então você pode decidir se ele é um ativo de alto risco e quanto de retorno ele deu naquele ano. A mesma coisa para o segundo tipo, a mesma coisa para o terceiro. Por exemplo, normalmente o terceiro tipo são títulos da dívida pública, que você também pode baixar do Google, né, lá do Excel, e aí transportar, por exemplo, para o caso brasileiro, os ativos de longo prazo, que são um porto mais seguro para se investir, fazer a estatística de retorno deles, fazer a estatística de quanto de risco você está correndo e colocar exatamente aqui no programa utilizando o Solve, para saber o quanto de dinheiro você ou o fundo deve colocar em cada uma das ações que você
que é investir na Bolsa de Valores. Então, essa é uma das aplicações. A outra aplicação que você tem é descobrir o risco conforme o dinheiro que você está colocando, então seria um outro sistema linear. A outra aplicação poderia ser como otimizar investimento, e aí já é uma outra função que não está no Linalg, que está em outra biblioteca, e o problema é um pouquinho mais complexo, precisa de uma teoria um pouco mais reforçada, mas também dá para fazer tudo no Python. Você pode otimizar investimentos com a teoria de otimização de carteira, fazendo um estudo de quanto de aporte financeiro você deve fazer em cada um dos tipos de ações conforme o risco vai aumentando. Tá? Então, a aplicação de matriz, esse é só um dos milhares, centenas de milhares de problemas e exemplos que vocês podem encontrar no dia a dia. Tá? Então, dê um carinho a mais para a programação em matriz, porque ele é muito útil na vida de qualquer programador ou analista. Bom, até mais.